Olá! No vídeo de hoje vamos iniciar um novo tópico no ensino da física. Vamos falar agora da parte de eletricidade e magnetismo, tá certo? Bom, um conselho que eu tenho a dar a vocês é fazer uma revisão no cálculo vetorial, né? Como vocês sabem, parte das grandezas físicas são escalares e parte são vetoriais, né? Bom, para quem nunca estudou, eu aconselho estudar. Toda essa parte de cálculo vetorial, eu tenho aí nos meus vídeos do TikTok, como também na minha página do YouTube, que eu aconselho a vocês estudarem por lá, porque a imagem no YouTube fica muito melhor do que aí no TikTok, que fica muito pequenininho. Tá? E lá também no YouTube está mais organizado, está dentro da minha playlist de Física 1, tá certo? Por quê? Porque o início da física, né, quando nós vamos estudar física, seja num curso de graduação ou mesmo no ensino médio, os professores tendem a dar o quê? Uma noção de cálculo vetorial. Por isso, né, que parte das grandezas físicas são escalares e partes vetoriais. Então, o cálculo vetorial na física é muito importante e facilita muito a compreensão da matemática envolvida, tá, relacionada à física. Tá certo? Bom, então vamos lá. Vamos começar essa parte de eletricidade e magnetismo, mas vou começar primeiro dando toda a parte de eletricidade. Assim que eu esgotar essa parte de eletricidade, eu vou falar do magnetismo. Então vamos começar com uma introdução histórica aí da história do átomo, tá? Vamos fazer uma rápida introdução sobre a história do átomo. Bom, a história do átomo começa lá no século V a.C., quando os filósofos gregos, Leucipo e Demócrito, propuseram, né, uma teoria filosófica de que toda a matéria da natureza ela era formada por minúsculas partículas indivisíveis, as quais eles chamaram de átomo. Tá? Então, séculos se passaram até que no início do século XIX, John Dalton deu um caráter mais científico, tá, ao estudo do átomo. Tá certo? Deixou de ser filosófico para encarar um caráter mais científico. E com isso houve uma grande evolução ao longo dos anos. Descobriu-se o elétron, descobriu-se o próton, descobriu-se o nêutron, até que em 1969, dois físicos, Murray Gell-Mann e acho que é George Slegg, se o nome está correto é esse, eles idealizaram que propuseram, melhor dizendo, uma teoria de que os prótons e nêutrons eram formados ainda por partículas menores, as quais eles chamaram de quarks. Em 1970, foi comprovada a existência desses quarks através de um experimento, né, ou de experimentos em aceleradores de partículas. Tá certo? Então se comprovou a existência dos quarks. Bom, a partir de 1970, então, chegou a estrutura de um modelo atômico que vigora até hoje. Tá? Existe, logicamente, teorias, né, ainda aprimorando mais essa estrutura atômica, mas, por enquanto, é só teoria, nada comprovado. Então vamos falar dessa estrutura do átomo, que é importante. É importante a gente entender o átomo, né, para a gente poder entender a eletricidade e o magnetismo, tá certo? Bom, então vamos lá. Como é de conhecimento comum, né? Vocês já estudam isso desde o ensino fundamental, que o átomo é formado por um núcleo, tá? Vou fazer um núcleo grande aqui, que é composto de prótons e nêutrons. E orbitando esse núcleo, a gente encontra os elétrons. Vou simbolizar o elétron com esse Ezinho com um sinal negativo em cima. Bom, a gente sabe, né, que a carga do próton é positiva
a carga do nêutron é nula, ou seja, o nêutron não tem carga, e a carga do elétron negativa. Bom, com esse trabalho, com a comprovação, melhor dizendo, da existência dos quarks, verificou-se o seguinte, que os prótons, vou botar aqui um próton bem grande, e os prótons são formados por 3 quarks. Tá? 2 quarks chamados de up e um quark chamado de down. Então tem aqui 2 quarks up e um quark chamado de down. Já o nêutron, vou botar um nêutron também grande, né? Já o nêutron é formado por 2 quarks down e um up. Tá? Então esses quarks se ligam formando a partícula chamada de próton e a partícula chamada de nêutron. Bom, os prótons e nêutrons são chamados de partículas compostas, ou seja, aquelas partículas que são formadas por partículas ainda menores, partículas subatômicas. Tá certo? Vamos ver outra coisa. Os quarks têm carga. O quark up, ele tem carga positiva de mais 2/3 do módulo da carga do elétron. A gente vai usar como referência o módulo da carga do elétron. Tá? E o quark down, a carga dele vai ser de negativa de menos 1/3 do módulo da carga do elétron. Então a gente pode fazer o seguinte aqui, fazer uma soma algébrica simples. Já que o próton é formado por 3 quarks, sendo 2 ups e um down, eu posso tomar isso. Então vamos colocar aqui o próton. Vamos ver o seguinte. O próton vai ser a soma de mais 2/3, né? Do módulo da carga do elétron, né? Que é o quark up, né? O quark up tem carga de mais 2/3, então mais outro quark up, mais 2/3 do módulo da carga do elétron, menos, né? Mais, no caso aqui, um quark down. Só que o quark down é negativo, então menos com mais, menos. Menos 1/3, né? Aliás, menos vezes mais, menos, né? Menos 1/3 da carga do elétron. Eu tenho uma soma de frações aqui de mesma base. Como é que a gente faz? Repete a base e soma os numeradores, né? É uma conta muito fácil. Então aqui vai dar, vou repetir a base, né? Que é 3. E vou somar os numeradores. 2 mais 2, 4. Menos 1, 3. Bom, 3 dividido por 3 é 1. Então isso está me dizendo aqui que meu próton, ou seja, o módulo da carga, a carga do meu próton, né? Ele está dizendo que a carga do meu próton tem o mesmo valor em módulo da carga do elétron. E é positivo. Bom, vamos ver o nêutron. São 2 ups down e um up. Tá? Então, o quark down tem carga negativa de menos 1/3, né? E o quark up tem carga positiva de mais 2/3. Como são 2 down, então eu vou ter aqui, ó, que menos 1/3 do módulo da carga do elétron, menos 1/3 do módulo da carga do elétron, mais 2/3 do módulo da carga do elétron. Bom, a mesma coisa, uma soma de frações de base iguais, né? Então vou repetir a base e somar os numeradores. Então aqui eu tenho menos 1
Menos, menos um, menos 2. Menos 2 mais 2 igual a zero. E a gente sabe que qualquer número que divide zero é zero. Ou perdão, que zero dividido por qualquer número é zero, né? Então, zero dividido por qualquer número é zero. Então, está me dizendo que a carga do meu nêutron é nula. Tá? Então, eu tenho nêutron com carga nula e o próton com carga positiva. Né? A carga do próton em módulo tem o mesmo valor da carga do elétron. Tá certo? Então, daqui, isso dá origem à carga do próton e do elétron. Bom, vamos dar uma introduçãozinha rápida de física de partículas para vocês entenderem como é que se classificam o próton, o elétron e o nêutron. Tá certo? Bom, na física de partículas vamos ver que existem três famílias de partículas: os bósons, os hadrons e os férmions. Tá? Vamos começar pelos férmions. A família dos férmions se divide em dois grupos aqui. O que nós chamamos de leptons e os quartos. A família dos férmions é composta por partículas elementares, tá certo? Partículas elementares. Partículas elementares são aquelas partículas indivisíveis, tá? Quando os gregos idealizaram o átomo, né, nessa teoria filosófica deles, eles acreditavam que o átomo era uma partícula elementar. E com o passar do tempo, né, e com o avanço da ciência, verificou-se, né, chegamos ao modelo atômico atual, que o átomo não é uma partícula elementar. Nem o próton e nem o nêutron. Mas a família dos férmions é uma família formada por partículas elementares. Bom, e divido essa família em dois grupos, em leptons e quarks. Os leptons, nós temos os elétrons e os neutrinos, que em algum momento vocês já ouviram falar. Neutrinos. Já os quarks, foram encontrados 6 tipos de quarks. O up e o down, que vocês já conheceram, né? Que formam os prótons e os nêutrons, o quark up e o quark down. Então, temos aqui o quark up e o quark down, o quark top, o quark bottom. Vou aumentar aqui. O quark strange e o quark sharp. Tá certo? Então, os quarks têm o up, down, top, bottom, strange e o sharp. Tá certo? Então, repetindo, os férmions é uma família composta por partículas elementares que se divide em leptons e quarks
E como exemplo de leptons, nós temos os elétrons e os neutrinos. Os quarks temos 6 tipos: o up, down, top, bottom, strange, char. O up e o down, acabamos de ver aqui, são os que formam os prótons e os nêutrons. Tá certo? Então o elétron é um lepton. Tá certo? O elétron pertence à família dos férmions, ao grupo dos leptons. Os quarks, que compõem os prótons e os nêutrons, também pertencem à família dos férmions. Tá certo? E apresentam 6 tipos de quarks. Tá certo? O up, down, top, bottom, strange, char. Bom, há outras propriedades também importantes nos férmions. Tá? Eu vou falar só por alto para vocês terem o conhecimento. Os férmions apresentam spin semi-inteiro. Inteiro. Um valor de spin semi-inteiro. Tá? Ou seja, o spin de férmion pode ser meio, 3 meios, tá? Seja um valor semi-inteiro. E obedecem ao princípio de exclusão de Pauli. Bom, que é esse spin o que diz o princípio de exclusão de Pauli? Vamos lá. O spin é uma propriedade das partículas elementares. Ele se manifesta como um momento angular interno da partícula, ou seja, semelhante a uma rotação, embora não seja uma rotação no sentido clássico. Então, entre aspas, podemos associar o spin a um momento angular da partícula, tá certo? E o princípio de exclusão de Pauli? O princípio de exclusão de Pauli é crucial para entender a estrutura da tabela periódica. Aquela tabela periódica que vocês estudaram aí, ou estudam ainda no teu ensino médio. Tá? Além de entender também as propriedades dos átomos e moléculas, e bem como a natureza da matéria em geral. Tá? O princípio de exclusão de Pauli é muito importante nesse tipo dessas propriedades. Tá? Então ele está relacionado com a tabela periódica, ele está relacionado com os átomos e moléculas, e ele está relacionado com a estrutura da matéria, ou melhor dizendo, com a natureza da matéria. Tá certo? Então, os férmions apresentam estas propriedades. Bom, vamos falar agora de outro. Vamos falar agora dos hardons. Né? Nós falamos dos férmions aqui. Vamos falar dos hardons. Os hádrons também se dividem em 2 grupos aqui para mim. Tá? Bom, os bários e os mesons. Os hádrons são partículas compostas, ou seja, as partículas que pertencem à família dos hádrons são partículas compostas, ou seja, partículas que são formadas por partículas menores. Então, o próton e o nêutron, tá? Eles pertencem à família dos hádrons. Então, vou botar aqui, partículas compostas. Os baryons são aquelas partículas formadas por 3 quarks. Então temos como exemplo aqui quem?
Exatamente. O próton e o nêutron. E o nêutron. E os quarks? Ou, perdão, e os mesons? Os mesons são partículas formadas por um par. Não estou botando com o Q maiúsculo, vou botar aqui só para não ficar diferente. Um par quark, tá? Um par quark e um antiquark, tá? Como exemplo aqui, eu vou ter o meson π, chamado de meson π, e o meson K, tá certo? Então, repetindo, Hadron, a família dos Hadrons são formados por partículas compostas, ou seja, partículas formadas por partículas menores, bêtons, tá? Se dividem no grupo dos bárions. Os bárions são formados por 3/4. Como exemplo, temos o próton e o nêutron, né? Os prótons e os nêutrons. E no grupo dos mesons, os mesons são formados por um par quark-antiquark. E como exemplo tem o meson π, ou também chamado de pion, tá certo? E o meson K, também chamado de kaon, tá certo? Então, como exemplo, temos esses dois mesos. Bom, vamos lá. Vamos falar dos bárions aqui. Bom, os bárions, eles possuem spin semi-inteiro, tá? E eles obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, tá certo? Já os mesons, eles apresentam spin inteiro e não obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, tá certo? Então vocês observam o seguinte: apesar dos bárions e os mesons pertencerem à mesma família, ou seja, a família dos Hardons, eles apresentam aqui propriedades diferentes. Os bárions têm spin semi-inteiro e obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, tá? Obedecem aqui. Já os mesons têm spin com valor inteiro e não obedecem ao princípio de exclusão de Pauli. Bom, a família que eu não falei é dos bósons. Os bósons, eles é uma família que é composta por
é uma família que onde compõe-se de partículas compostas, apresentam spin inteiro e não obedecem ao princípio de exclusão de Pauli. Então, se você olhar aqui, essa família dos hadrons ela vai ficar ali no meio, entre os férmions e os bósons. Por quê? Parte dela, no caso dos baryons, apresentam características dos férmions. E a outra parte, os mesons, vai apresentar características dos bósons. Tá certo? Bom, mas o que define os hadrons? Os hadrons são formados por quarks. Tá certo? Vou botar aqui partículas compostas e vou puxar aqui formadas por quarks. É isso que define a família dos hadrons. Tá certo? Bom, então a gente fica aqui nessa aula 1. Vai ser essa introduçãozinha, né? De uma rápida história do átomo aqui e uma breve ensinamento sobre física de partículas, tá? Uma breve introduçãozinha de física de partículas para vocês entenderem toda essa estrutura atômica, tá certo? Bom, então pessoal, curtam, compartilhem, comentem o vídeo, tá? Não esqueçam de fazer a revisão lá do cálculo vetorial, que vai ser muito importante, né? Vocês sabem que parte das grandezas físicas são escalares e partes vetoriais, né? Só lembrando que as grandezas escalares são aquelas que se definem por apenas um número. Como, por exemplo, se eu falar para vocês que minha massa corporal é de 84 kg, você vai entender perfeitamente bem, não preciso dar outro tipo de explicação complementar. Já as grandezas vetoriais, para você definir, você vai ter que defini-las, você vai ter que determinar um módulo, uma direção e um sentido, como por exemplo a força. Se eu vou empurrar um móvel da onde eu estou para a minha frente, eu vou ter que imprimir o quê? Dependendo do peso desse móvel, né? Dependendo da estrutura, se eu vou imprimir uma intensidade maior ou menor de força. Isso aí, intensidade, já posso interpretar como um módulo. E se eu vou empurrar ele para frente, eu já estou dando o quê? Uma direção e um sentido para onde eu vou empurrar. Então, a força foi definida a partir de um módulo, de uma direção e de um sentido. É assim que definimos as grandezas vetoriais. Então, vá lá na minha página do YouTube, tá? Melhor dizendo, meu canal do YouTube. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, me dê essa força lá, que eu preciso crescer o canal. Você pode acessar aí da página do TikTok. Vai na minha bios, abaixo da minha foto na bios tem um íconezinho igual ela de corrente, onde está escrito ao lado instagram.com/Paulo Roberto. Clica nesse elozinho de corrente, vai abrir dois acessos, um para a minha página do Instagram e um para o meu canal do YouTube. Acesse o canal do YouTube, se inscreva. Vai fazer a revisão de cálculo vetorial? Procura a minha playlist de Física 1. As aulas estão todas organizadas aí, vai ser muito mais fácil de achar lá do que aí na página do TikTok. Tem aí na página do TikTok também, mas lá na playlist está organizado todas as aulas em sequência, inclusive quem quiser fazer revisão ou estudar Física 1, está tudo lá. Tá certo? Então, gente, curtam, comentem, compartilhem e assinem meu canal. E se inscrevam, né? Melhor dizendo, no meu canal do YouTube. Valeu!